Livro O Homem Integral, capítulo 9, item A Reencarnação. Destituída de finalidade, seria a vida que se diluísse na tumba, como efeito do fenômeno da morte. Diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Embora as disjunções moleculares e as modificações na forma, tudo se apresenta em contínuo vir a ser, no intérmino desintegrar-se, reintegrando-se, que oferece à vida um sentido de eternidade, além e antes do tempo, conforme as limitadas dimensões que lhe conferimos. Nesse sentido, especificamente, o complexo humano apresenta-se através de faixas de movimentação instável, qual ocorre com o corpo. Em mecanismos de sutilização, o perispírito, e de aprimoramento, quando se trata do espírito. Este último, aliás, inquestionavelmente imortal. A aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta, desde o sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral, à sensibilidade, no vegetal, ao instinto, no animal, e à inteligência, à razão, no homem. Nesta jornada automática, funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza, defluentes da criação. Chegando ao patamar humano, esse psiquismo, de início rudimentarmente pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais, que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade. Este processo de renascimentos, que os gregos denominavam de palingenésico, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral fomentador da felicidade. Graças a ele, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece, facultando ao aprendiz o crescimento que parecia terminado. Face a este mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, ética e etc. O processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem, mediante as quais o eu consciente adiciona conteúdos culturais, ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, num incessante aprimoramento de valores. A anterioridade do espírito ao corpo brinda-lhe maior soma de conhecimentos do que os apresentados pelos principiantes no desiderato físico. A genialidade de que uns indivíduos são portadores, em detrimento dos limites que se fazem presentes em outros seres do mesmo gene, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade e lucidez. Embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelos, olhos, etc., os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos. Antes, são atributos da individualidade eterna, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. Não há como negar-se a influência genética na evolução do ser, os impositivos do meio, dos costumes e dos hábitos. Entretanto, cumpre observar que o corpo reproduz o corpo, não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar,
esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda e, mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades do seu vir a ser. Nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável que leva aos grandes rasgos do devotamento e da abnegação quanto à delinquência, à agressividade, à multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados que se estribam nas leis da cobrança pessoal, certamente injustificáveis, para desforçar-se dos sofrimentos que lhes foram anteriormente infligidos em outras existências pelas vítimas atuais. Diante das ocorrências do déjà vu, os remanescentes reencarnacionistas estabelecem parâmetros sutis de lembranças que retornam à consciência atual como lampejos e clichês de evocações, ressumando dos conteúdos da inconsciência ou da memória extracerebral do perispírito, oferecendo possibilidades de identificação de pessoas, acontecimentos, lugares e narrativas já vividos, já conhecidos, antes experimentados. Desfilam, então, os fenômenos psicológicos das simpatias e das antipatias, dos amores alucinantes e dos ódios devoradores, que ressurgem dos arquivos da memória anterior ante o estímulo externo de qualquer natureza, que os desencadeiam, tais: um encontro ou reencontro, uma associação de ideias, a atual revelando a passada, uma dissensão ou um diálogo, qualquer elemento que constitua ponte de ligação entre o hoje e o ontem. Excetuando-se os conflitos que têm sua psicogênese na vida atual, a expressiva maioria deles procede das jornadas infelizes do ser eterno, herdeiro de si mesmo, que transfere as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais, de uma para outra reencarnação, através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis que governam a vida. Diante de tais acontecimentos, considerando-se os fenômenos místicos, as ocorrências paranormais, os êxtases naturais ou provocados, aos quais a psicologia organicista dava gêneses patológicas, nasceu, mais ou menos recentemente, a denominada quarta força em psicologia, sucedendo ou completando o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista, que é a escola transpessoal. Entretanto, já no começo do século, Berkeley, desejando enquadrar em uma só denominação esses e outros eventos psicológicos, cunhou o conceito de consciência cósmica, a fim de o situar em um só capítulo, tornando-se, de alguma forma, pioneiro na área da psicologia transpessoal, que abrange, entre outras, as percepções extrasensoriais, além da área da consciência. Nesta conceituação, a morte é fenômeno biológico a transferir o ser de uma para outra realidade, sem consumpção da vida. O ser humano, diante da visão nova e transpessoal, deixa de ser a massa apenas celular para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais Maslow, Assagioli, com a sua psicossíntese, Zurich, Wilber, Grof e outros, oferece excelentes recursos para a psicoterapia, liberando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade. Neste admirável amálgama da integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agiganta-se o Espiritismo,
pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral na sua valiosa complexidade, espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso no rumo da perfeição.